sétimo ano, tudo bem? Na aula de hoje, vocês vão abrir o livro na página 116 e nós vamos estudar a reta numérica e os números racionais. Na última aula, nós conhecemos um pouco dos números racionais, nós aprendemos que um número racional é aquele que nós conseguimos escrever na forma de fração, são as dízimas periódicas, são números decimais exatos, certo? Mas hoje nós vamos aprender a forma de representá-los na nossa reta numérica. Então, nós temos aqui uma reta numérica. Essa reta minha aqui está de 0 até 1. E eu quero representar o 0,75. Onde está o 0,75? O livro de vocês traz aqui para nós representarmos o 0,75 na forma de uma fração. Nós sabemos que 0,75, na verdade, nós falamos 75 centésimos. Então, nós vamos escrever isso, olha, 75 centésimos. Se eu fizer a fração irredutível desses 75 centésimos, eu posso fazer a divisão por 25, o numerador e o denominador. Se eu dividir 75 dividido por 25, o meu resultado é 3. Se eu dividir 100 por 25, o resultado é 4. Ou seja, o 0,75 ou 75 centésimos também é 3 quartos, né? É uma fração equivalente, são números iguais. 75 centésimos é igual ao número decimal 0,75 e o 3 quartos, se eu fizer a divisão, também será 0,75. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pensar que nós temos aqui o 0,75 está entre esse intervalo, 0 e 1. Então, aqui eu tenho a minha fração 3 quartos, que também é 0,75. Então, está dizendo assim que eu tenho 3 partes de 4. Então, eu vou separar aqui a minha reta em 3 partes, certo? E aí, nós vamos pegar o quê? 3 partes. Então, 1, 2, 3. Então, aqui vai ficar o meu 3 quartos, ou o meu 0,75. Então, eu represento o meu 0,75 ou o meu 3 quartos, né? Que é o mesmo número, o mesmo valor, na minha reta numérica. Então, eu representei. Professora, mas eu poderia representar olhando aqui o meu 0,75? Também, eu poderia representar também. Dividiria a minha reta em 4 partes iguais. Cada parte aqui iria valer 0,25. Também daria certo. Lá na página 117, nós temos o exemplo 2, que é a fração 3 meios. Eu sei que dentro desse 3 meios tem uma parte que é inteiro, certo? Então, como que eu faço para transformar essa fração em um número inteiro? Ano passado, nós fazíamos assim. Nós pegávamos, dividia aqui o 3 por 2, e aí 3 dividido por 2, uma vezes 2, 2, sobrava resto 1, certo? Então, aqui essa fração eu poderia escrever como 1 inteiro e 1 meio. Vocês lembram? Nós estudamos isso ano passado, né? Então, aqui nós poderíamos fazer isso, 1 inteiro e 1 meio. Então, onde está representado essa parte dessa fração lá na minha reta? Então, está representado aqui, olha. Então, 1 está aqui e eu tenho mais metade, né? Metade ali até chegar no 2. Então, ou seja, o meu 3 meios está aqui. Ou ainda 1 inteiro e mais metade, ok? Então, vamos lá para o exemplo número 3. E como nós vamos fazer para posicionar se eu tiver uma fração que é um número negativo? Então, vamos lá para o exemplo menos 3 quintos. Olha lá o menos 3 quintos. Então, nós vamos fazer, então, a minha reta, certo? Então, nós vamos colocar o meu 0 aqui. E o meu menos 1 aqui. O meu menos 3 quintos, então, pessoal, se eu fizer a divisão,
3 dividido por 5, quero saber o número decimal, que é esse 3/5, né? Eu vou pegar, então, o 3 não dá para dividir por 5, certo? Então, eu vou adicionar aqui um 0 na chave e vírgula. Então, vai ficar 30. 30 dividido por 5 é 6. 6 vezes 5, 30. Ou seja, o meu menos 3/5 é igual a menos 0,6. E agora nós vamos, então, localizar esse número aqui na minha reta. Veja bem, eu dividi a reta em 5 espaços. 1, 2, 3, 4, 5 espaços. E agora o 0,6, ele vai estar mais próximo do 1, né? O 0,6 negativo. Porque, digamos assim, aqui é 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e aqui é meu 1. Então, o meu 0,6, ele vai estar aqui. Menos 3/5, certo? Então, nós estamos, então, trabalhando essa localização desses números racionais na nossa reta numérica, certo? Então, vamos lá para um exercício. O exercício número 4 tem alguns números e nós vamos, então, aprender a localizar esses números lá na minha reta numérica. Exercício 4. Então, nós temos que descrever a localização na reta numérica e os pontos correspondentes aos números racionais a seguir. Então, nós temos lá na letra A, 17,25. Então, nós temos aqui que é 17, então vai estar ali entre 17 e 18, né? Entre esses números inteiros. Mas, como que eu escrevo esse número? Em forma de fração. 17 inteiros, e isso que eu tenho aqui após a vírgula é chamado de 25 centésimos, né? Então, 25 centésimos. Então, eu tenho 17 inteiros e 25 centésimos. Se eu fizer a fração irredutível dessa fração aqui, eu posso dividir aqui na parte do numerador por 25 e na parte do denominador por 25. Então, vou repetir o 17 e aqui eu vou fazer 25 dividido por 25. 100 dividido por 25. 4. Então, eu tenho 17 inteiros mais 1/4. E como que fica esse número na minha reta? Então, esse número vai ficar entre o 17 e o 18, para começarmos a pensar. Então, eu vou fazer a minha reta aqui. Então, aqui está o 17. Nós vamos dividir em 4 partes, né? Nós vamos dividir em 4 partes a minha reta. E vamos pegar o quê? 1/4, olha lá, 17 mais 1/4. Então, nós vamos pegar aqui o primeiro pontinho após o 17, porque representa 1/4 da reta, né? Olha só, nós dividimos a reta do 17 até o 18 em 4 partes iguais, por conta desse 4. E agora nós vamos pegar uma parte, ou seja, uma parte aqui do 17 para o 18. E aqui vai significar o quê? 17 inteiros e 1/4. Tudo bem? Mas agora, lá na página 18, peguem lá, por favor. Nós temos a comparação. Nós vimos, então, a localização de um número racional, né, numa reta, onde nós podemos, então, representá-lo. E agora, nós vamos para a parte da comparação, que é lá na página 118. Como nós comparamos duas frações? Como assim, professora? Bom, tem frações que são iguais e tem frações que são diferentes. Uma fração às vezes é maior que a outra, às vezes é menor. Como nós vamos fazer então para fazer a comparação dessas frações? Bom, então nós podemos escrever assim. Então aqui, maior, né? Uma fração é maior, ou assim esse símbolo menor. Nós podemos usar esses dois símbolos para as frações. Ou elas podem ser iguais, né?
Então, por exemplo, eu tenho lá, vamos comparar as duas frações. Comparando 3/4 e 1/4. Então, quem é maior, quem é menor, são iguais? Como nós devemos, então, pensar nesses dois casos? Primeiro, se os denominadores eles são iguais, então aqui é 4, aqui também é 4. Eu vou olhar o meu numerador. Olha lá, aqui é 3, aqui é 1. Então, neste caso, quando os denominadores são iguais, nós estudamos isso no 6º ano, não sei se vocês lembram, mas quando os denominadores são iguais, a fração maior será aquela que o numerador for maior. Olha lá, então essa será a maior fração, porque 3 é maior que 1. Então, nós podemos escrever assim, ó, 3/4 é maior que 1/4. Certo, 7º ano? Então, vamos para o próximo exemplo. Vamos comparar mais uma fração. Vamos comparar aqui 3/5 e 4/6. Professora, você falou assim que os denominadores eram iguais e daí daria para a gente olhar os numeradores. Mas e agora nesse caso que nós temos tudo diferente? Numerador diferente, denominador diferente, como que nós vamos fazer? Nós temos então que reduzir as frações ao mesmo denominador. Nós temos que deixar essa fração com o mesmo denominador. Como que nós vamos então deixar essas duas frações com o mesmo denominador? Então, nós vamos usar o mínimo múltiplo comum. Vamos lembrar? Então, vamos fazer o MMC de 5 e 6. Então, vamos fazer a divisão. Então, primeiro, divide aqui por 2, né? Então, vamos abaixar o 5, porque 5 não é divisível por 2. Mas o 6 é. 6 dividido por 2, 3. E agora, vamos para o próximo primo aqui, né? 3 dividido por 3, 1. Vai sobrar ainda o meu 5. E agora eu coloco o 5. Se eu fizer a multiplicação desses fatores, eu descubro que 2 vezes 3 vezes 5, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. O meu denominador ali, ele vai ter que ficar igual a 30. Como assim, professora? O resultado aqui embaixo, no meu denominador, terá que ser 30. E como que eu vou fazer isso? Então, 5 vezes quanto? Que número que eu multiplico por 5 que dá 30? Então, se eu pensar, será o meu 6. Lembrando, 7º ano, que tudo que eu fizer no denominador, eu preciso fazer no numerador, porque senão a nossa fração, nós conseguimos ter uma fração diferente. Então, tudo que eu fizer no meu numerador, eu faço no meu denominador. Então, 3 vezes 6, 18. 5 vezes 6, 30. E agora, na outra fração, preciso deixar o meu denominador 30. 6 vezes quanto que dá 30, 7º ano? 6 vezes 5, né? E tudo que eu fizer no denominador, eu faço no numerador. Então, 4 vezes 5, 20. 6 vezes 5, 30. Então, ficou muito parecido com o que nós já havíamos aprendido. Por quê? Os denominadores agora ficaram iguais. Quando os denominadores estão iguais, eu posso olhar qual é o maior numerador da fração. Então, qual é o maior numerador? Então, 18 trintaavos e 20 trintaavos. E daí, qual é o maior? Claro, o 20 é o maior, né? 20 é maior do que 18. Então, eu vou colocar o meu sinalzinho de desigualdade. Olha, eu digo assim, que 20 sobre 30 é maior do que 18 sobre 30. E tem um outro jeito de comparar também, a não ser esse de deixar os denominadores iguais? Tem sim. Tem uma segunda estratégia para a gente transformar, fazendo a divisão. Divide lá 3 dividido por 5, vai ter um número decimal. E também tem o 4 dividido por 6, que também vai gerar um número decimal, certo? Aí vocês podem analisar qual é o número decimal maior ou menor. Pessoal, a aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Até o nosso próximo encontro e um abraço!